Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Essa é a live da Jornada da Mãe Magra, a live 26, né, filha? 26. E hoje, com um tema aí, deixa eu colocar aqui na minha. Vou só colocar aqui mais pra cima. Aí, com o tema como tornar o exercício mais atraente e acabar com as chances de desistir. Vou pedir um minutinho para vocês que eu vou iniciar aqui no Instagram também. Aí, né, filha? Boa noite, pessoal! Hoje eu tenho uma companheira aqui, por enquanto ela vai ficar aqui com a Moms. Essa é a Jornada da Mãe Magra, a live 26, com o tema de hoje, como tornar o exercício mais atraente e acabar com as chances de desistir do nosso treino. Então hoje eu vou dar o passo a passo para vocês, vou explicar aí como deixar esse treino aí mais atraente e sedutor, né, filha? Agora eu vou alcançar aí esse nenezão aqui pro papai dela, tá? Você vai pro papai que você vai jantar agora. Dá um beijo e um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Então tá, pessoal. Sem muita enrolação, a gente vai iniciar aqui falando esse tema aí que de uns tempos pra cá eu venho notado que o ser humano em geral precisa, quando tá aí construindo um novo hábito, precisa aprender a ter gosto por fazer esse hábito. Então, eu decidi fazer esse tema, né? Porque tem muitas mães aí que têm dificuldade em deixar esse treino mais atraente, né? Deixar ele mais, vamos dizer, com vontade de fazer mesmo o treino, tá? Boa noite para quem tá entrando. Então, eu vou começar falando sobre tornando o exercício mais atraente. Como fazer para tornar os nossos exercícios mais atraentes? Para conquistar, para a gente sentir aí que tá, né, com vontade de fazer, que ele te seduz, que tu tem assim, nossa, eu quero hoje fazer esse exercício, tá? Então, vou colocar com passo a passo para como isso, para fazer isso acontecer, tá? Primeiro passo para que o teu treino se torne atraente é tu querer, tá? Então, assim, nada funciona sem primeiro uma faísca acontecer, uma vontade acontecer dentro de ti. Tudo que a gente vai fazer precisa ter vontade, tu precisa querer. Então, seja aí qualquer coisa da nossa vida, principalmente para quem tá fazendo aí, iniciando um exercício físico, para quem nunca fez, ou para quem ficou muito tempo parado, precisa ter isso na cabeça, querer. Primeiro passo, tu já tem dado aí. Quando se tu pensa nisso, teu primeiro passo já foi dado, certo? Segundo passo, planejar essa mudança. Como é que eu vou fazer o planejamento dessa mudança? Quando, onde e como eu vou fazer, colocar data, colocar hora. É assim que as coisas funcionam. Quando a gente fica só no pensamento, isso não evolui. Então, quando tu começa, tu coloca uma meta, coloca aí, pausa, conexão, aí, voltou. Quando tu coloca uma data, quando tu coloca uma meta, fica muito mais fácil de tu conquistar, de tu concluir essa mudança aí, de tu começar esse novo hábito, tá? Terceiro passo, executar. Porque muitas vezes tu quer, tu planeja, faz todo esse movimento, mas não faz a ação. Aí também não vai adiantar. Muitas vezes eu vejo muitas mães falando, eu tô me planejando, eu já me organizei, eu já coloquei lá na minha agenda que tal dia, tal hora eu vou fazer. Ok, beleza. Mas ela não põe em prática isso. Essa é a parte que eu considero mais importante, é a parte da ação, do agir, do executar. Não adianta ficar só no lero-lero falando e não pôr em prática essa tua vontade, tá? Esse terceiro passo é muito importante. Então, assim, ó, chegou a hora,
eu tenho que ter o plano A e o plano B. Principalmente nós mães temos que ter sempre dois planos aí. Por quê? Muitas vezes, eu vou dar o exemplo de mim. Muitas vezes eu me organizo um dia antes, como eu sempre falo para vocês, se tu parar aí 30 minutos do teu dia, um dia antes, para planejar as tuas 24 horas do próximo dia, fica muito mais fácil de executar aí as tuas metas, o teu novo hábito. Então, o que acontece? Quando eu faço essa organização um dia antes, eu sempre tenho o meu plano A, que é o que eu quero executar, mas se acontecer um imprevisto, eu tenho meu plano B, que daí eu não corro o risco de desistir da minha sessão de treino, tá? Então a gente sabe que nós mães temos uma rotina muito maluca. Eu tô sempre falando isso. A gente sempre consegue melhorar essa rotina, mas a gente não consegue permanecer fixa o horário, algumas tarefas, algumas metas que a gente planeja fazer. Então por isso que é importante ter esse plano B. Eu, por exemplo, gosto de treinar pela manhã, mas nem sempre é possível. Mas eu tenho meu plano B. Então eu sempre deixo uma brecha no final do meu dia para fazer a minha sessão de treino. Se caso acontecer um imprevisto, eu não poder treinar de manhã, como já aconteceu muitas vezes, de eu organizar, me planejar e chegar de manhã, minha filha, né, ou tá enjoadinha, ou até mesmo eu tô muito cansada, não tive uma noite legal. Então eu tenho essa brecha aí no final do meu dia para poder fazer a minha sessão de treino. Então, sempre que tu for planejar aí o teu dia, o teu próximo dia, quando for fazer esse planejamento, tem esse plano A e o plano B para não correr o risco de acontecer isso, tá? Aconteceu um imprevisto, tu tem que ter essa ação aí para poder fazer a tua sessão de treino, tá? Quarto passo, tão importante quanto esse do executar. Por quê? Quarto passo é torne o início fácil, principalmente aí para as mães que estão iniciando. Não aquela mãe que já treinava, que já tem essa consciência. Até para essa mãe, eu, por exemplo, né? Então, assim, quando eu quero inserir um novo hábito na minha vida, eu aprendi que não dá pra gente começar lá pulando 10 degraus lá para cima, querendo começar no difícil, porque aí corre um grande risco de tu desistir na metade do caminho. Então começa pela parte fácil desse novo hábito, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu me planejei para fazer meu treino após o meio-dia, ou enfim, de manhã, ou no final do meu dia. O que eu faço? Eu já dei exemplos aqui para vocês que no inverno eu dormia com a minha roupa de treino, para não correr o risco de chegar naquele horário e eu pensar, nossa, tá frio, tá tão aconchegante aqui a cama, eu vou ficar, mas não vou treinar de manhã. Quando eu via que eu já tava com a roupa de treino, eu já tava pronta, eu pensava assim, poxa, é só levantar, escovar os dentes, comer o negócio e ir. Eu já tô praticamente assim, ó, mais do que 50% pronta. Então, quando tu for planejar aí o teu outro dia e que tu colocar aí a hora que tu vai treinar, já coloca a tua roupa de treino. Já deixa meio caminho andado, tá? Então, assim, pra mãe que tem essa dificuldade de organizar o seu dia, de fazer acontecer, o início tem que ser o mais fácil possível para não ter o perigo de desistir na metade do caminho. Porque o que pode acontecer, já vou te explicar o porquê que isso pode acontecer. Quinto passo, tornar isso atraente, tornar o teu treino atraente, tá? Quando eu penso assim, ó, muitas vezes acontece de eu estar desanimada e eu penso, eu não vou treinar. Só que daí eu penso assim, ó, é a recompensa, é a antecipação da tua recompensa. O que é a antecipação da recompensa? Eu penso que eu vou fazer minha sessão de treino porque vai me ajudar a emagrecer, porque vai me ajudar a ter mais saúde, porque vai me ajudar a ter mais motivação, mais energia. Eu já penso dessa forma quando eu vou fazer o meu treino, quando eu estou desanimada, aí eu paro e penso nessa antecipação da recompensa. Porque se eu pensar assim, ao invés de eu pensar dessa forma, tem muitas vezes tu pensa assim,
vou ter que ir lá treinar de novo, como se fosse um sacrifício, que para muitas mães é um sacrifício, porque ainda não está inserido esse novo hábito. Para ela ainda é muito difícil, é uma coisa assim, um fardo praticamente. Então, para não acontecer isso, tu pensa nessa antecipação da tua recompensa. Pensa que tu vai ter mais saúde, que tu vai ter mais energia, que tu vai estar mais disposta, que tu vai emagrecer, que tu vai estar bem contigo mesmo, que tu vai estar com o corpo que tu tá desejando. Ao invés de tu pensar que aquilo é chato, que parece que tu tá indo obrigado, entendeu? Para reforçar, tem o reforço imediato. Tu pode te permitir assim, ó, cada vez são estratégias para tudo isso se tornar mais atraente, para o teu treino se tornar mais atraente. Então, cada vez que tu concluir teu treino, que tu pensa assim, ó, pô, hoje eu concluí meu treino, então hoje eu vou me dar uma massagem. Hoje eu vou me permitir me recompensar dessa forma, que é um reforço imediato. Pensa em algo que tu pensa assim, não comida, por favor, tá? Mas pensa assim, algo que tu quer, um creme, algo que tu tá a fim de fazer para tua beleza, ou enfim, para tua saúde, e tu pensa assim, se eu concluir hoje meu treino, eu vou me dar isso. Então tu vai te esforçar mais ainda, aquilo vai ficar cada vez mais atraente, tá? Nós, seres humanos, a gente é baseado em recompensa imediata, tá? A gente, tudo que é imediato, te motiva mais a fazer algo que talvez não seja tão atraente para ti. Mas, se tu pensar assim, poxa, se eu fizer, eu vou ter, vamos dizer, esse presente aqui depois. E aquilo vai se inserindo, esse novo hábito. Porque o cérebro da gente é programado a gostar de coisas que nos fazem bem instantaneamente, tá? Tô lendo aqui para não me perder. O que se deve ter em mente é que para ter resultado no emagrecimento, o pensamento deve ser a longo prazo, o que é mais difícil, mas o tempo vai passar igual, tá? Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Tudo que vem muito fácil, vai fácil também. Então, tu sempre tem que pensar que o teu resultado é a longo prazo. Mas, se isso tá difícil, pensa numa recompensa imediata, para que se torne mais fácil esse teu treino, fique mais atraente e se torne a longo prazo essa tua recompensa, tá? Outro ponto bem importante, quando tu for fazer teu treino, tu não pode pensar que é uma obrigação. Quando a gente pensa que é uma obrigação, aquilo fica muito chato, se torna muito automático, fica muito automático não, se torna algo parece que tu tá sendo, parece que tá sendo um fardo, parece que tá sendo ruim, que por muitas vezes, na verdade, é só tu enganar o teu cérebro, é tu começar a usar estratégias, táticas aí, para que isso se torne mais fácil, como eu falei lá atrás. O início tem que se tornar fácil, tem que ser fácil, para depois tu inserindo e tu ir aumentando essa, vamos dizer, essa dificuldade aí que tu tem de iniciar mais um hábito novo na tua vida, que é essa parte de treino, tá? Então, automaticamente o teu cérebro ele vai buscar inúmeras desculpas para botar, para não fazer aquilo ali, quando tu pensa que é uma obrigação. Automaticamente tu vai pensar que tu tá cansada, que não deu tempo, que tu tem que trabalhar. Nessas horas a gente lembra até daquele anel que a gente esqueceu há 53 anos atrás, e daí de repente tu lembrou que tu tem que procurar aquilo ali. São exemplos que eu tô te dando, tá? Mas que na maioria acontece isso. Quando tu pensa que aquilo não é, tu não tá afim de fazer, quando tu pensa assim, pô, é uma obrigação. Aí isso vai aumentar muito as chances de desistir aí da sessão do teu treino, de começar aí um novo hábito, tá? Depois da desculpa, quando a gente, eu já fiz isso muitas vezes. Quando tu põe desculpa, vem o arrependimento, aí fica
a desculpa mais a culpa de não ter feito. E o que acontece depois? Bate aquela bad. Nossa, muitas vezes eu deixei o cansaço, o sono, a preguiça, as minhas desculpas me dominarem, e depois que passou, que eu me sentei, porque é bem assim que acontece, né? Na hora tu pensa, não, hoje eu não vou fazer, eu vou me sentar aqui e amanhã eu faço, e isso vai acontecendo com mais frequência. Aí daqui a pouco tu pensa assim, e tu olha para aquela mãe que se esforça, que tem muito mais, vamos dizer, obstáculos que tu, e ela tá tendo resultado, e tu pensa assim, puxa, por que eu não botei a minha desculpa de lado e não fui treinar? Aí tu pensa assim, eu podia estar com um resultado muito melhor se eu tivesse começado há mais tempo, se eu não deixasse as desculpas me dominarem. Muitas vezes aconteceu isso comigo, eu ficava pensando assim, por que eu não resisti? Por que eu não fiz? Me batia aquela coisa assim, uma coisa assim, até uma coisa ruim, que na verdade porque daí tu vai ficando cada vez mais desanimada, vai ficando cada vez mais preguiçosa. Só que ao mesmo tempo tu vai vendo pessoas, até pessoas que tu admira, e tu vê assim, puxa vida, eu uso uma estratégia que pra mim é muito boa também. Às vezes quando eu tô desanimada, assim, que eu penso, hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou fazer nada. Aí eu vou olhar um perfil de uma pessoa que eu admiro demais, que me inspira, que me motiva. Eu vou lá e aquilo é como se fosse uma carga, como se fosse um carregador aí pro celular. Aquilo me dá um ânimo, eu penso assim, poxa Andressa, te levanta e vai treinar. Porque tu sabe que depois que tu treina, tu vai te sentir bem, tu vai pensar assim, que bom que eu fiz, que eu resisti, tô me sentindo bem, tô me sentindo disposta, vou estar bem comigo mesma, tô cuidando da minha saúde, tô cuidando da minha parte da minha beleza também. Aí depois eu penso, poxa, ainda bem que eu resisti, tá? Então, sempre quando acontecer isso, pensa. Para tudo na vida, a gente tem duas formas de lidar, tá? Com uma situação. Eu sempre falo que as pessoas ficam reclamando, né? Eu não consigo fazer tal coisa, fica murmurando, fica reclamando, como se isso fosse resolver e fosse solucionar o teu problema. Não é muito mais fácil tu focar na solução? Vai adiantar tu ficar reclamando? Isso vai ajudar? Vai melhorar a tua vida? Então, cada vez que tu for aí fazer o teu treino, encara com felicidade. Não encara com sofrimento, já pensando assim, vou ter que ir lá treinar. Eu canso de ver isso na academia. Muitas chegam assim, tem que treinar hoje, né? Porque eu comi tal coisa ontem. Um sofrimento, uma sofrência, assim, um sofrimento, que eu penso assim, meu Deus do céu, por que não chega com outra energia? O treino nem rende quando acontece isso. Então, quando tu encara dessa forma, já colocando essa energia no teu treino, fica muito mais fácil, é outro ânimo. Eu sei por mim que muitas vezes eu tô assim, quando eu tô lá no meu trabalho, que eu já vou treinar por lá, eu penso assim, tô cansada. Opa! Quase. Eu penso assim, nossa, eu tô cansada, eu podia ir embora agora. Curtir minha filha, curtir meu marido. Só que daí eu penso assim, poxa, mais um dia que eu vou burlar o meu treino. Eu vou lá no banheiro, dou uns pulos, dou uns gritos, tiro aquele desânimo e penso assim comigo, vamos lá, Andressa, vamos. O feito é melhor do que perfeito. Nem que tu não dê o teu 100%, mas faz. Chega ali, no início do treino mesmo, eu já tô com outra energia, já tô mega focada. Porque eu consegui vencer aquele meu desânimo. Porque eu não deixei aquela energia lá de sofrência me dominar. Eu já fui com outra energia, eu fui felizona mesmo. Coloco uma música, coloco um fone ali para me dar outro up também, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui. Quando tu tem que trabalhar, tu vai trabalhar para ganhar dinheiro, né? É um dever, tu sabe que tu tem que fazer aquilo para poder ganhar o teu dinheiro. Então tu pensa assim,
Quando tu tem que emagrecer para ter saúde, eu vou fazer o meu exercício porque é um dever e eu vou ter isso. Eu vou receber isso, eu vou receber o emagrecimento, eu vou receber a minha saúde. É a mesma coisa, eu vou trabalhar, mas eu sei que no final do mês eu vou ter meu salário. E pensa que no treino é assim, eu vou treinar e no final do meu treino eu vou ter mais saúde, eu vou ter mais disposição, eu vou emagrecer, seja aí qual for o teu objetivo, tá? Então, encara dessa forma. Uma estratégia que é para quem aí treina em casa. Funciona muito e elimina mais um percentual aí de desistir. Quando tu vai treinar, tu treina em casa, arruma um espaço na tua casa, ajusta esse espaço para treinar. Pensa que aquele espaço é o espaço do teu treino. Não faz num ambiente que tu costuma descansar, que tu costuma comer. Aqui em casa não tem muito espaço, tá? Mas eu ajustei uma parte, deixo os pesos tudo à vista. Tá aqui os meus halteres, tá ali o meu elástico, tá ali a minha bola, o meu colchonete. Cada vez que eu desço, que eu vou passar por esse ambiente, eu vejo. Então, inconscientemente, eu sei que eu tenho que treinar. Porque eu tô enxergando, eu pensei, ó, Andressa, hoje tu tem treino, tá aqui, ó, estão só te esperando. Então, quando tu faz isso, já facilita muito mais. É o mesmo esquema lá da roupa. Já veste a roupa, tu te planejou para treinar em tal horário, já coloca a tua roupa antes, já fica prontinha. E a mesma coisa para quem faz o treino em casa. Já deixa esse ambiente preparado para não bater aquela preguiça, aquele desânimo de pensar assim, poxa, eu tenho que tirar tudo do lugar, eu tenho que pegar lá da caixa, eu tenho que pegar lá na área de serviço, os meus pesos, nananá. Aí a pessoa bate aquela preguiça e já desiste. Não, já deixa tudo prontinho, tudo esquematizado para não ter problema de tu desistir, tá? Mesma coisa com a parte da alimentação. Não deixa bolo à vista, de preferência não compre, mas também se tu quer comer, tudo bem, né? Eu também tenho os meus momentos aí que eu quero comer um bolo, mas para eu não ficar beliscando toda hora, não deixa à vista. Esse tu tem que esconder, diferente dos pesos que tu tem que deixar à vista. A alimentação, se é uma alimentação aí que tu, né, um bolo que tu não vai comer, que tu sabe que tu não pode comer toda hora, é pra te degustar. No momento que tu tá com uma vontade de comer, deixa ele guardadinho, deixa ele fechadinho. O que não é visto não é lembrado. Tem essa frasezinha que é bem certinha. Se tu não tá vendo, tu nem lembra. Eu muitas vezes eu compro, deixo alguma coisa ali, porque às vezes bate uma fissura de comer um doce, de comer algo diferente, alguma gordice mesmo. Mas o que eu faço? Eu deixo guardadinho. Às vezes eu até esqueço. Esses tempos eu tinha comprado um chocolate para um momento assim, e eu me bateu uma vontade de comer um doce, e eu pensei, pô, não tem nenhum doce. Nem lembrava que eu tinha guardado esse chocolate. Aí passou aquela fissura. Então, para te não correr, se tu tá, principalmente para quem tá iniciando aí um novo hábito, que ainda tá em construção de fazer uma alimentação mais saudável, de treinos, exercícios aí durante o dia, de preferência não tenha, mas se tiver, deixa ele escondidinho, tá? Algo que é bem importante, eu aprendi de uns tempos para cá, e funciona demais, eu achava que era meio besteira, mas não, funciona muito, é tu escrever os benefícios que tu vai ter da tua sessão de treino. É um exercício diário. Então, assim, coloca os benefícios que o treino vai te trazer. Vai me dar mais energia, eu vou emagrecer, eu vou ter mais saúde, eu vou me sentir bem com o meu corpo, eu vou dormir melhor, eu vou entrar nas roupas que eu quero, eu vou evitar dores futuras, eu vou emagrecer para ter o meu futuro de tranquilidade, tá? Então, quando tu for te
planejar, coloca também isso. Escreve. Quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente fala em voz alta, isso vai entrando na nossa cabeça, isso vai fixando essa ideia. E isso vai ficando cada vez mais fácil e atraente, tá? Aí, antes de tu fazer o teu exercício, pega essa lista e fala em voz alta, pro teu cérebro já ir conectando com o teu corpo todos esses benefícios que tu vai ter, tá? Então, assim, ó, eu vou me exercitar de manhã, vou me exercitar de tarde, vou me exercitar a hora que tu for fazer, pega essa lista e fala, leia em voz alta. Eu vou emagrecer, eu vou ter mais saúde, eu vou me sentir bem com o meu próprio corpo, eu vou dormir melhor, eu vou entrar na roupa que eu quero, eu vou evitar dores futuras, eu vou emagrecer para ter o meu futuro melhor. Agora, se não der certo, eu não sei mais o que fazer. Gente, tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu vivenciei, que eu faço ainda e que eu sei que dá certo. Eu não tô falando assim só por falar, porque, ai, Andressa, tu nem faz isso. Claro que eu faço, eu testei tudo isso em mim, eu fiz tudo isso pra mim. Tudo que eu quero fazer novo na minha vida, eu costumo anotar, eu costumo, pelo menos assim, é que nem assim, eu tenho uma dificuldade enorme de ler, gente. Eu posso estar com... Eu agora, pela primeira vez, eu tô lendo um livro que é sobre hábitos atômicos. Pra mim tá funcionando demais, mas não é toda leitura que me atrai. Só que eu faço estratégias para eu poder, para aquilo ser atraente para mim. É a mesma coisa do treino. Eu tornei fácil para mim a leitura. Eu coloquei uma meta para mim que eu ia ler uma página por dia. Primeiro, eu pensei comigo, eu vou deixar o livro sempre à vista. Cada vez que eu passar por aquele local que eu costumo passar, eu vou ver o livro e eu vou me cobrar. Andressa, tu precisa começar a ler. Depois eu coloquei uma parte assim, ó. Pelo menos leia um parágrafo. E eu fui aumentando as minhas metas. Mas o início para mim foi mais... Eu coloquei com mais facilidade para eu não desistir. E tá quase que se tornando um hábito. Eu tô muito orgulhosa de mim. E é a mesma coisa do treino. Tu tem que iniciar fazendo ele ficar fácil. Voltando lá a parte de ser atraente. Não começa lá na parte difícil. Porque tem gente que a maioria faz. Quando decide botar um novo hábito, eu vou agora começar a treinar. Aí, enlouquecidamente no outro dia, faz a matrícula para a academia e quer fazer todos os dias, quer fazer todas as aulas, sem nunca ter feito um exercício na vida. E daí, quando chega lá no final do primeiro mês, ela tá esgotada, tá enjoada, porque foi com muito sede ao pote e acaba desistindo quando às vezes ela tá muito perto de ter o resultado. Então não faz isso de início, começa fácil. Vamos ver o que a dona Adriana Pires escreveu aqui. Talvez essa não seja a pergunta certa, mas como manter a ansiedade? Fico em casa no finde e acabo comendo muito. Eu sei bem como é que é isso. O que acontece das pessoas, da grande maioria das pessoas no final de semana? Elas saem totalmente da sua rotina. Eu sempre digo que para ti manter aí uma estratégia, para te fazer exercício, para te manter uma alimentação balanceada, tu não pode fugir muito no teu final de semana do que tu costuma fazer no teu meio da semana. O que a grande maioria faz? Chega sexta-feira, ela pensa naquela recompensa assim, ó. Eu fiz a semana inteira certinho de treino, de alimentação. Agora chegou o final de semana, eu vou afundar o meu pé na jaca porque eu mereço. Aí ela sai totalmente fora da rotina que ela está acostumada no meio da semana. Além dela sair totalmente aí fora da alimentação, ela não faz nenhum exercício, ela fica dormindo com um horário diferente. Eu não tô dizendo que tu vai ficar... Andressa, então eu vou ter que ficar o final de semana também fazendo a mesma coisa que eu faço no meio da semana? Não, mas não exagera. Procura uma hora. Eu vou fazer essa recompensa
no sábado à noite. Ou eu vou no sábado. Tem muitas vezes que eu não treino no final de semana. Mas eu sei que naquele final de semana que eu não treinei, eu vou ter que cuidar do quê? A minha alimentação. Eu não vou poder abusar tanto. E se eu quero abusar, eu sei que eu vou dobrar a intensidade do meu treino e vou ter que treinar sim no final de semana se tu quer resultado. Gente, não adianta tu me dizer assim, ai, então se é pra viver assim eu não quero. Então tu tem que escolher o que tu quer. Tu não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Se tu quer ter emagrecimento, se tu quer ter resultado, tu vai ter que te abdicar de algumas coisas. Tu vai ter que, sim, no final de semana, tu vai ter que te policiar em muita coisa. E isso vai ficar fácil depois. Vou dar um exemplo aqui, no sábado. Eu, por exemplo, ontem, eu me permiti, eu comi churrasco, eu comi doce. E tá tudo bem. Só que hoje eu já regrei tudo, como se fosse uma segunda-feira. Para mim, a minha semana já começa no domingo. Eu fiz o meu treino hoje, ontem eu não treinei, ontem eu comi, mas eu sei como fazer isso, porque eu já estou acostumada há muito tempo, meu corpo já, automaticamente ele já recebe essa mensagem muito mais rápido. Agora, para quem está iniciando, para quem quer um resultado logo, ela vai ter que entender que pelo menos aí nos primeiros meses, ela vai ter que se policiar mais do que uma pessoa que já está há mais tempo treinando, que já está há mais tempo tendo uma alimentação equilibrada. Depois ela vai conhecer o corpo. Eu já conheço meu corpo o suficiente. Eu sei que no dia que eu exagerei, eu vou poder. No outro dia, eu só dou uma segurada e já tá tudo certo, tudo normal. Eu nem oscila o meu peso. Entendeu? Então, pra ti aí, ó, que fica muito ansiosa e acaba comendo muito, tu tem que entender que tu não pode sair totalmente fora no teu final de semana. Tu vai ter que fazer escolhas. Se quer resultado, vai ter que fazer escolhas. Certo? Vamos pro próximo. Agora a gente vem para um outro ponto. Acabando com as chances de desistir dos teus sessões de treino aí, tá? Antes a gente falou aí das formas de como tornar atraente, agora é de não desistir dele, tá? Teve um estudo que falou assim, fumantes pararam de fumar depois de ler um certo livro, o livro todo só demonstrava e explicava os principais malefícios que o cigarro trazia, tá? Então, tu pode fazer isso também. Como é que tu pode fazer? Faz uma lista dos principais malefícios de não treinar e ter uma alimentação ruim. O que pode fazer a curto e a longo prazo? A curto prazo, eu vou me sentir sem energia, eu vou me sentir mal comigo mesma, eu não vou entrar nas roupas que eu quero, eu posso entrar em outra gestação ainda mais com sobrepeso e eu vou dar mau exemplo aos meus filhos. Isso a curto prazo. E olha quanta coisa já tem aí que é ruim. Agora, tu imagina isso a longo prazo. Eu posso ficar com mais gordura localizada ainda. Já fiz uma live especificamente falando aí sobre a gordura localizada. Eu posso ficar com as minhas articulações comprometidas. Eu já fiz também falando a mãe pós-parto. A gente tem aí, acontece isso. A gente fica com as articulações muito enfraquecidas após a gestação. E se tu não voltar o quanto antes treinar, a gente vai sentir dor até no cabelo. Fica com tudo enfraquecido. A gente perde. Durante a gestação, que a gente tem uma bomba aí de hormônios, depois da gestação a gente tem uma queda. E daí começa a aparecer todas essas dores. Além da gente ter toda a nossa estrutura do nosso corpo modificada durante a gestação, a gente precisa reforçar. O que o exercício traz aí pro corpo? Ele vai trazer fortalecimento muscular, que é a blindagem da tua estrutura óssea, para te não ter essas dores aí. Então, mais do que nunca, a mãe precisa fazer exercício físico para não ter essas dores futuramente, tá?
para não ter pressão alta. Muitas mães aí ficaram hipertensas. Eu sou uma que eu tive pressão alta no final da gestação, mas por eu ter me exercitado sempre a minha vida toda, por eu ter me exercitado durante a gestação e ter voltado logo após, eu não fiquei hipertensa. Diferente de muitas mães que não faziam exercício antes, que não fizeram durante a gestação e ficaram paradas depois, tiveram que tomar medicação e tomam pro resto da vida agora. Eu tenho algumas amigas, tenho exemplo de alunas que aconteceu isso. Não fizeram, não se cuidaram, tiveram sobrepeso, não fizeram exercício, não voltaram quanto antes, tiveram pressão alta aí durante a gestação e ficaram hipertensas depois. Olha, gente, pressão alta. Tá, que bom que tem medicação, mas pensa, se tu ficar aí talvez um dia sem tomar, tu tá correndo risco de vida, porque pode te dar um pico de pressão alta. Tudo porque tu não teve aquele cuidado de fazer exercício, porque a tua preguiça tomou conta de ti, porque a tua gula tomou conta de ti, tá? Diabetes, muitas mães têm aí diabetes gestacional, porque não tem esses cuidados. E ainda se tem aí tendências, tem hereditariedade, pior ainda, mais ainda ela tem que fazer exercício para evitar isso, tá? Colesterol, hérnia, e tem mães aí depois da gestação. Eu que faço exercício, me cuido, eu já tenho dor. Gente, eu fico com contratura. O dia que eu não treino, eu já fico cheia de dor. Agora tu imagina a mãe que não faz nada. Eu não sei como é que ela consegue aí caminhar. Olha o quanto de coisas boas o exercício te traz. E daí tu fica ainda pensando que eu tô com preguiça, colocando desculpa para não fazer. Sem contar que a parte de continuar se sentindo mal. Tem muitas mães, eu já botei aqui, já fiz live com essas mães, inclusive, do quanto tempo, assim, de tanto tempo que elas ficaram paradas, ficaram sobrepeso, ficaram até depressivas, porque isso é o caso de muitas e muitas, muitas mães de ficarem assim após a gestação, nessa parte de depressão. Porque não adianta, não vem me dizer que tu ficar com sobrepeso, que tu não voltar ao que talvez tu era antes, ou mesmo que tu não era antes, tu ficar pior, ficar mais ainda com sobrepeso, isso vai te fazer bem. Não vai fazer bem. Não tô falando, aí eu já não tô falando só da saúde, que a saúde vocês estão carecas de saber que isso influencia demais, a saúde da gente em primeiro lugar. Mas aí vem a parte mesmo de estética. Não vem me dizer que, eu tô me sentindo bem, eu me gosto assim. Ai, gente, por favor, não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que tu não goste de te ver bem. Quem é que não gosta de se ver bem? O fato é, o tempo passa igual. A diferença, tu vai escolher como que tu quer passar esse tempo. Tu quer passar com saúde? Tu quer passar bem, magra, com disposição, dando exemplo para os teus filhos? Ou tu quer passar com sobrepeso, mal contigo mesmo, não entrando nas roupas que tu quer, te olhando no espelho, te sentindo mal e dando um péssimo exemplo aí para os teus filhos? Porque não adianta, gente, é o espelho. Se eu me comportar de uma forma, se eu for uma pessoa irada, se eu for uma pessoa gritona, se eu for uma pessoa que não adianta eu comer tudo certinho, mas dar uma alimentação errada para meus filhos. Eu mais do que nunca tenho que ser exemplo para minha filha. Não adianta. Aí quando ela ficar maiorzinha, imagina se eu não me cuido, tá? Não faço exercício, eu não cuido da minha alimentação, mas vamos dar o exemplo que eu cuido da alimentação dela, eu cuido faço com que ela faça exercício. Aí quando ela ficar maiorzinha, ela vai olhar assim: por que eu tenho que comer isso se tu não come? Por que eu tenho que fazer exercício se tu não faz? Vai chegar esse momento que ela vai jogar na cara. Eu fui criada, os meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Então eu sempre tive essa coisa de fazer exercício, de gostar de fazer. Para mim foi mais fácil.
Mas eu sei que para muitos aí não é a realidade para muitos. Mas está em tempo de mudar para os teus filhos. Meu pai sempre jogou futebol, minha mãe sempre praticou atividade física, sempre fez alguma coisa, sempre se movimentou. Não era praticante de ir para uma academia, mas sempre fez. Eu me lembro, eu criança, vendo ela no tempo que comprava revista e tu fazia exercício olhando ali. Ou tinha até na TV. Tinha um grupo de mulheres que faziam aeróbica. Gente, aeróbica. Tô aqui revelando a minha idade. E eu achava aquilo o máximo, para mim era uma diversão. Só que aquilo automaticamente se tornou hábito na minha vida. Eu sempre vi os meus pais praticando exercício físico. Então para mim ficou muito mais fácil. Aí tu imagina tu fazendo isso para os teus filhos, tu dando esse exemplo para os teus filhos. Ele não vai gostar, ele não vai achar o máximo. Ele vai também querer fazer. Os filhos têm essa mania de querer copiar a gente. Tem uma fase que eles querem muito copiar a gente. Então, faz com que ele copie bons exemplos, tá? A nossa mente que comanda tudo. Eu sempre falo que aqui é a nossa máquina. Se aqui não estiver bem, o corpo padece. Então tem que começar por aqui. Tudo que tu for fazer na tua vida é a tua mente que vai escolher, que tem todas as nossas escolhas são feitas pela nossa mente, a ação que a gente faz aí. Tudo começa pela nossa cabeça. Não adianta mudar por fora, mas a minha cabeça ainda continua sendo de uma pessoa preguiçosa, de uma pessoa que não gosta de exercício, uma pessoa que se alimenta mal. Não vai durar. Vai ser por pouco tempo. Gente, eu acho assim, ó, nada contra com quem fez, mas tem pessoas que querem, é aquela velha história da recompensa imediata. Tudo que vem muito fácil, vai fácil. Então, eu vou dar o exemplo de uma mãe essa semana, eu tentei convencer, ou ainda talvez convença ela. Ela é uma mãe que tá super bem, tá magra, tem uma pequena gordurinha no abdômen, mas é assim, ó, não dá nem pra dizer que é gordura. Talvez seja até a postura dela, talvez seja só um pequeno ajuste ali da alimentação dela. O que ela botou na cabeça? Que ela quer fazer uma cirurgia plástica. Se a pessoa... Não adianta ela fazer uma cirurgia plástica, que nem a redução bariátrica. Eu acho muito arriscada, eu acho mega agressivo. A pessoa fica super diferente, a pessoa perde vários nutrientes, a pessoa perde até cabelo. Sem contar que é uma agressão tão grande para o corpo, porque do dia para a noite ela perde horrores de peso e o cérebro dela ainda está de uma pessoa obesa, de uma pessoa que gosta de comer. Ela não mudou aqui. O corpo mudou por fora, mas por dentro ainda tá com essa consciência. O que daí acontece? Muitas vezes a pessoa entra em depressão, a pessoa perde vitaminas, a pessoa envelhece porque ela tá estressada, porque ainda a cabeça dela tá com aquela mentalidade, porque ela não tratou ainda a cabeça dela. Então, quando tu quer mudar a tua vida, tu tem que começar por aqui, tu tem que começar a usar estratégias para mudar a partir daqui, e o resto vai fluir com muito mais facilidade, com muito mais naturalidade. Então, assim, ó, tu tem que pensar que tu vai vestir uma nova identidade. Quando tu decidir que tu vai mudar, tu tem que pensar, eu sou uma pessoa que malha, tem bons hábitos, que se alimenta bem. E não ficar com aquela antiga preguiçosa, que gosta de comer bastante, mas que estou tentando mudar. Se tu ainda continuar com esse pensamento, pode ter certeza que vai acontecer de tu desistir. Vai acontecer de tu cair em tentação e voltar tudo que tu era antes se tu não começar a mudar por aqui. Eu tenho uma grande amiga que acontece isso porque ela não muda a cabeça dela. Eu vejo que ela tem muito esforço, ela
até inicia fazendo estratégias boas da alimentação, tudo certinho, mas a cabeça dela não muda, a mentalidade dela. Ela não usa estratégias, que é aquilo, aqueles pontos ali, aqueles passo a passo que eu mostrei para vocês. Escreve, faz em voz alta, põe os pesos à vista, coloca a roupa, comece a inserir essa nova identidade. Não deixa para fazer as coisas de última hora, faz o planejamento e executa. Não adianta assim do dia para noite, é que nem aquele negócio. Ai, agora eu sou. Ela faz a parte mais difícil. Ela corta radical a alimentação, ela quer treinar todos os dias, enlouquecidamente. E eu penso, vai durar um mês. E dito e feito. Então, quando tu for fazer, começa de uma forma suave, de uma forma fácil. Vai inserindo cada dia. É a mesma estratégia do treino. Toda semana tu vai aumentando um pouquinho a tua intensidade, vai aumentando um pouquinho a tua carga, vai diminuindo os seus intervalos, vai aumentando as repetições. Mas não faz tudo, não faz o começo ser muito difícil, porque tu vai criar ranço muito rápido daquilo ali, pode ter certeza, ainda mais para quem não gosta. Vai ficar pior ainda. Para quem gosta, para quem já treinava e tá retornando, vai ser mais fácil. Vai ser, né, quase que 0% desistir. Mas para quem não gosta, que está iniciando, está começando em estratégias, não faz essa coisa de radical. Eu vou cortar o pão, eu vou cortar a massa, eu não vou comer mais isso. Não faz isso. Vai diminuindo. De preferência, contrate um profissional. Para quem tem condições, contrate. É melhor. Que nem essa mãe que chegou dizendo que quer fazer a plástica, eu disse assim, ó, por que ao invés de tu investir, que uma plástica é cara, que ao invés de tu investir numa plástica, por que tu não investe num nutricionista, num personal trainer? Compra os teus alimentos saudáveis. Por que tu não investe nisso? Que vai ser muito mais barato. Tu vai ter o resultado, eu te garanto que tu vai ter o resultado. Se tu fizer tudo certinho, tu vai ter o resultado. E tu não vai correr risco de vida. Gente, eles não colocam isso, eles não divulgam isso. Porque, claro, qual é o cirurgião plástico que vai divulgar? Mas é um índice muito grande de morte mesmo na hora de uma cirurgia dessas. Eu tenho uma conhecida que perdeu a irmã, que ela enfiou na cabeça, ela só precisava cuidar da alimentação e treinar. Ela morreu por uma cirurgia plástica. Sendo que a pessoa, quando faz, ela acha assim, ó, eu vou fazer cirurgia e eu posso comer e não preciso treinar o resto da minha vida. Aí eu disse pra ela, tu sabe que mesmo que tu fizer, tu vai ter que cuidar da tua alimentação e tu vai ter que treinar sempre. Não só pra a parte estética, mas por causa da tua saúde. Ah, eu sei. Então por que tu não começa pela parte mais fácil? Seja fiel, faça tudo direitinho. Não burla, não te sabota. Tu vai ter, eu disse pra ela, se eu pudesse, eu gostaria muito de ficar 24 horas no cangote de uma dessas mães que me falam que tem essa preguiça, que põe desculpa que não dá certo com ela. Eu queria poder ficar 24 horas cuidando da alimentação e passando o treino. Eu digo, eu te garanto que tu vai ter resultado no primeiro mês. Eu queria ter a oportunidade, que nem o BBB, de poder ficar 24 horas fiscalizando essa mãe. É muito mais fácil tu ir por esse caminho. Pensa, tu vai economizar, tu não vai correr risco de vida e tu vai ter um resultado maravilhoso, não só para tua saúde, mas estético também. Olha só, e sem contar que isso tudo vai ser pro resto da tua vida a longo prazo. Pensa naqueles benefícios a longo prazo. Pronto. Então aí, gente, resumindo essa live de hoje. Para tornar atraente, deixa tudo esquematizado. Primeiro começa com o eu quero, depois planeja, depois executa, depois faça uma lista do que tu quer, dos benefícios que esses exercícios vai te trazer. Tudo isso vai se tornar atraente e tu não vai desistir, tá bom? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês,
que essas dicas, se tu conseguir, se tu executar, tu vai conseguir ter o resultado, basta tu querer e fazer, agir, não fica só no movimento, faz a ação, tá? E eu tô sempre aqui, sempre que tu precisar, pode me mandar qualquer dúvida que eu vou estar te respondendo, certo? Um beijão, pessoal do Instagram, um beijão, pessoal do YouTube e até a próxima, pessoal!